chegamos aí então, né, à nossa página 314 e eu vou falar um pouquinho sobre esse processo de independência em Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Nós vamos fazer aqui uma retrospectiva bem breve sobre essa dominação ali europeia antes do imperialismo. Então, o europeu ele pisa em terras africanas muito, mas muito antes do processo de imperialismo. É só você parar para pensar, né, como que os escravos foram sendo comercializados, né, durante séculos, tanto para o Brasil quanto para outros, né, outros países, quanto para a América inteira, de onde eles vinham, da África, né. Então, ali no século XVI, houve um domínio intenso por conta dos portugueses, né, nessa região aí, onde fica Angola, Moçambique, e durante o período das grandes navegações, esses territórios que hoje correspondem a Angola e a Moçambique eram utilizados pelos portugueses como centros fornecedores de escravos. Então, os escravos paravam ali e dali eles eram fornecidos como mercadoria para outros, né, mercadores que os compravam e destinavam ou para a América do Norte, ou para a América do Sul, ou para uma outra colônia e assim por diante, né? E aí a questão aqui é que os portugueses, eles, como eles eram os fornecedores, eles traziam esses escravos para trabalhar nas lavouras, nas atividades de mineração aqui no Brasil, só que esses povos sempre lutaram contra a exploração que sofriam desde aqui do século XVI. Tá? Então, isso não é uma coisa de. Esse movimento de luta por liberdade deles não é algo novo, não, já está enraizado na cultura deles, né? E aí, esse século XVI vai ser um século muito intenso, né? Na questão de tráfico, porém, agora nós chegamos aí na metade do século XX e eles vão alcançar sua independência em relação aos portugueses, né? Então, já não depende mais dos portugueses. Aqui na região de Guiné-Bissau, essa região aqui, Guiné-Bissau aqui, né, onde tem 1,7 milhão, né, milhões de pessoas ali aproximadamente, isso aqui não está tão atualizado, deve ter mais gente, tá, atualmente. Nessa região e na região de Cabo Verde, aqui em cima, né, o que estava acontecendo ali? O sentimento desses povos aqui era nacionalista e contrário aos colonizadores portugueses era muito forte. E aí, a figura de Amílcar Cabral, nascido em 1924, falecido em 1973, ele foi o líder do Partido Africano para a Independência de Guiné-Bissau, o PAIGC, né? Partido Africano para a Independência de Guiné-Bissau, líder Amílcar Cabral. Esse partido ele foi criado em 1956. As motivações que o partido tinha, a principal motivação era alcançar a independência por meio de negociações, através da diplomacia. Só que a realidade ali era muito diferente, era outra. E a independência ela foi feita através de luta armada, né? E a atuação de guerrilhas. Então, guerrilhas vão ser organizadas e aí Guiné-Bissau vai lutar por sua independência durante algum tempo através, né, de guerras mesmo entre os africanos e entre os colonos que estavam ali tentando manter o seu domínio. A independência é oficializada em 1973, né, e vai acontecer e teve sucesso, né, as guerrilhas vão ter sucesso, e a independência de Guiné-Bissau ela vai ser oficializada em 1973. Agora, já em Angola, né, Angola ela vai ter apoio de 3 grupos nacionalistas. Esses grupos não eram amigos, não se davam entre si, eram totalmente rivais, que vai ser o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, e o FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola. Esses grupos eles vão partir para a luta armada. Um minutinho.
Desculpe aí, o barulhinho entrou, porque eu estou gravando para vocês essa aula, deixando conteúdo aí, ao mesmo tempo editando. Então, isso acontece mesmo, tá? Mas dando continuidade aqui, ali em Angola, na região, né, onde hoje é Angola, nós temos aí o apoio desses 3 grupos nacionalistas que eu já citei. Só que a luta armada ela vai estar muito presente em Angola desde a década de 50 e só vai terminar em 1975, quando Angola conquistou sua independência. Então, é uma independência feita por meio de muita guerra, muita guerrilha, luta armada, combate, sim, né? Irmãos matando irmãos, né? Tem toda essa questão, né? E aí nós vamos falar sobre agora o contexto de Moçambique, né? No caso aqui, Angola, Angola foi colônia portuguesa, né? No Brasil, aqui também foi, mas os angolanos ali, eles sofreram a influência dos portugueses durante o século XVI, ali, 15, 16, durante os primeiros séculos das colonizações. Só que a independência de Angola é conquistada em 1975. Olha quanto tempo leva, né? E aqui nós temos um selo da República Popular Angolana. Esse selo é de 1975. Ele foi feito em homenagem à independência de Angola. Os selos eles eram utilizados para poder se colocar em cartas, né? Se colecionava muito isso antigamente e era muito usado para enviar cartas para qualquer lugar do mundo, da região de onde você estava, você tinha que colocar o selo na cartinha, né? Acho que a geração de vocês não sabe o que é isso, mas pesquisa que é bem interessante. Tinha gente até que colecionava, como eu já falei. Agora, em Moçambique, como é que foi feita essa independência? Também foi feita através da luta armada, não teve muito papo, não. Tá? A independência lá foi alcançada por meio da luta armada contra as forças portuguesas. E aí, um dos principais motivos que vão, né, os principais movimentos que lideraram os moçambicanos no conflito foi a Frente de Libertação, né, de Moçambique, o Frelimo. Então, quando vocês verem esse nomezinho aqui, ó, Frelimo, é a frente, vou destacar aqui para vocês. Frente de Libertação de Moçambique. A tática que eles usavam era a tática de guerrilhas, né? E aí, em 1975, Moçambique, depois de muita luta, consegue a sua independência, né? Nós não podemos deixar de fora uma questão muito importante, que além dos movimentos armados, outros modos de resistência ocorreram nesse período, né, no processo aí de independência da África, né? E nós vamos ter grandes exemplos como a literatura, a produção literária, greves de trabalhadores. Então, muitos trabalhadores africanos começam a fazer greves, e eles trabalhavam em muitas indústrias inglesas, isso vai gerar um desconforto. Então, trabalhador parado não gera produção, né? Prática de desobediência civil, então eles desobedeciam mesmo, não cumpriam o que tinha que ser cumprido dentro do que um cidadão civil tinha que cumprir, né? E aí, exemplo dessa prática era recusa em pagar impostos. Se você não paga imposto, você está indo contra algumas leis, né? E essa foi uma das formas de resistência, né? Através sem ser armada, né? E aí nós vamos ter alguns líderes, né? Aqui para frente, alguns escritores, perdão, né? Que vão se destacar, né? Na região de Angola, região angolana, destacou-se o escritor Pepe Tela aqui, né? Ele escreveu alguns livros, e os livros deles os livros dele foi todo sim em torno de como é que eu posso explicar para vocês? De destacar mesmo a situação de vida dos angolanos, né? Ele participou da luta pela independência, então em suas obras ele vai abordar a luta dos guerrilheiros. Tá? Ele vai falar como que era a vida dos guerrilheiros, como que eles viviam, como que era a situação de vida dos guerrilheiros angolanos. Já em Moçambique vai ser o escritor Mia Couto, né? Tem os livros dos dois, um livro de cada um aqui, né? O Mia Couto,
Ele é considerado um dos autores mais renomados da literatura mundial contemporânea, ou seja, não é pouca coisa não, tá? Em suas obras, ele trata lá do contato com os colonizadores e busca valorizar a cultura moçambicana em relação ao imperialismo europeu. Então, ele vai partir do princípio de vamos mostrar que nós, né, de Moçambique, nós temos o nosso valor, que o europeu não conseguiu colocar toda a sua identidade aqui, não, que nós continuamos resistindo através da literatura, do cinema, da arte plástica, da música, da nossa escultura, né? E assim por diante. E aí vai entrar a literatura mostrando tudo isso, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos falar de Guiné Equatorial, tá? Tunísia, Marrocos e Argélia, tá bom? Aliás, Guiné Equatorial, eu já vou dar uma finalizada aqui para vocês, porque a independência é obtida em 68, só que o país ele vive sob um regime ditatorial, é muito complicado a questão de Guiné Equatorial, ela está envolvida em vários conflitos até os dias atuais. E o líder deles é esse senhor aqui, o Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, né? Difícil falar, né? Mas é isso mesmo. Ele está no governo desde 1979. A questão de Guiné Equatorial é o seguinte: o Marrocos, Guiné Equatorial, ela não vai ter a sua autonomia política logo de início, né? Por quê? Porque ela pertencia a antigas possessões espanholas, então não houve uma efetiva aquisição dessas terras e autonomia política. Ela está ali no Saara Ocidental, né? Dentro do Saara Ocidental, por exemplo, a retirada dos espanhóis em 74 fez a região ser reivindicada pelos marroquinos. Então, os marroquinos e a galera da Argélia e da Mauritânia vão brigar entre si, por quê? Porque vão encontrar jazidas de minérios no local, ou seja, diamante, ouro. Então, essa vai ser uma região muito disputada, foi tema de muitos filmes também. Então, em 1979, o Marrocos vai efetivar o domínio no Saara Ocidental e a situação vai levar a uma série de conflitos regionais que até hoje marcam a região, né? Então, em 1979, o Marrocos ele efetivou o domínio do Saara Ocidental. Resultado, uma série de conflitos regionais. Já aqui, observando a região também do Guiné Equatorial, nós vamos ver que Guiné Equatorial foi transformada mesmo em um regime ditatorial e a liderança é até hoje a mesma, desde 1979 até 2020, eles têm o mesmo líder na sua presidência lá na ditadura que eles vivem, tá bom? Próximo vídeo falaremos de Tunísia, Marrocos e Argélia.